E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos, ama a Mulher Maravilha e ama a saga da Mulher Maravilha. Rapaz, se tem uma coisa que essa saga não tá deixando de entregar, são capas bonitas. Olha, essas capas são lindas. Já fiz review da número 1 e da número 2, um super review. Já fiz review da saga da Mulher Maravilha número 3. E agora sim, bora aviões falar destas duas aqui, da número 4 e da número 5, essas duas capas lindas. Então, se você gosta desses assuntos, deixa teu like, se inscreve e se embora para esse super reviewzaço maravilhoso. Vamos aqui pegar aqui uma coisa que é o seguinte, peraí, tem a capa, deixa eu fazer aqui, ó, ajeitar aqui. Vamos sem enrolation. O que acontece é o seguinte, meu povo. Essas duas edições, elas têm uma coisa em comum em momentos distintos. Na ambas as edições, nos ambos recortes que a saga da Mulher Maravilha da editora Panini Comics faz, é que a Mulher Maravilha chega um momento em que o Didi Mocó chega pra ela e diz: morreu. E aí, assim, você fica, rapaz, como diria o meme do Son Goku do videogame, mas que porra é essa? Mas que vamos pro paz, como diria Jack o Estripador, vamos pro paz. Vamos aqui para número 4, onde você vai ter o gancho de vamos dizer, dessas preparações que o John Byrne faz. O John Byrne, aqui ele se excede muito nas suas subtramas, né? Que são as subtramas? São aqueles momentos que eles vão depois ter a sua costura e vão ter o seu desenvolvimento ao longo das histórias, e que muitas vezes essas subtramas não trazem, não acrescentam, não nos envolvem em absolutamente nada. Isso quer dizer que é a primeira vez que ele faz isso? Não, de maneira nenhuma. Mas é que ele perde a mão muitas vezes. E aí você vai ter, inicialmente, um grande embate da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo, e ela descobrindo que a mão dela virou um barro, e ela deu um murro na parede que quebrou foi a mão dela em vez de quebrar a cara da Mulher Leopardo. Ela foi ao resgate do policial Mike Choi, sei lá como é o nome dele, e ela consegue ajudar a Bárbara Minerva a voltar a ser a Bárbara Minerva. Pleonasmo aí, né? Foi mal. E aí o que acontece é que depois ela vai descobrir que ela está virando barro, assim como também a sua mãe. E a Hipólita, ela perde a memória e tá lá morrendo, tá lá, né, assim, como diria o ditado, né? Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. E aí você não entende nada, porque ela tá virando barro, a Mulher Maravilha tá virando barro, e que arrumação é essa? Que esculhambação é essa? E aí eles vão levar a Mulher Maravilha para ter um momento que se chama Tempos Imemoriais, com essa maravilhosa capa do Jorge Pérez, meus amigos e meus amigos. Peraí, calma, peraí. Deixa eu aproximar aqui. Aproxima. Pausa, meus amigos, para o momento Appreciation Sebos do Eagle, dessa capa linda. Rapaz, essa capa, deixa eu até pegar aqui assim, ó. É lindo demais, gente. É lindo demais. Tu é doido. Jorge Pérez, meus amigos, é Jorge Pérez. Cheiro de arte linda, cheiro de obra de arte. É absolutamente cinema a arte do Jorge Pérez. Aí você vai ver que eles vão criar uma coisa muito bacana. Eles vão trabalhar com a memória da Mulher Maravilha para ela meio que encontrar a resposta de por que ela está virando barro. E aí esse capítulo, Tempos Imemoriais, é o melhor de todos, porque ele vai fazendo essa trilha, essa jornada decrescente dos acontecimentos que a Mulher Maravilha vai vivenciando. Você tem ela encontrando pela primeira vez a tribo de Abneb-Lebsal, que eu sempre esqueço o nome, eu não consigo pronunciar o nome dessa tribo, que é a tribo da Antíope, irmã da Hipólita. Você vai ter ela vivenciando momentos com a Circe, que são momentos que você vai ter no Guerra dos Deuses, que ainda vai ser republicado no Brasil quando for, né, republicado através dos ônibus da Mulher Maravilha da Panini. Ó, Panini, ó,
cuida, viu, que eu quero esse terceiro ônibus. E aí você vai ter também, ela relembrando os momentos em que ela enfrenta o Apocalipse, o Perseu Apocalipse, a Perseu Ruína, e você vai ter ela enfrentando o Etrigan. Até você vai voltando ela enfrentando o Darkseid, aquele primeiro arco da saga do John Byrne, e uma página dedicada à fase anterior ao John Byrne, que é a fase do Mike Deodato Jr., com a Artemis se tornando a Mulher Maravilha e posteriormente morrendo também nos braços da Mulher Maravilha, Diana, quando ela não era a Mulher Maravilha. E aí você vai ter um momento inédito aqui, essa página dessa fase da Mulher Maravilha é uma fase posterior à fase do Jorge Pérez. Ou seja, nós teremos republicado tudo da Mulher Maravilha, fase de Jorge Pérez, tanto desenhando como apenas roteirizando, mas o que é após isso é inédito. Então é bacana essa página aqui, que a gente tem ela vivendo esse momento, que para quem quiser ler isso aqui, você só vai ler em inglês lá fora, né? Por meios desconfiantes. Então você vai ter todo o início da trajetória, ela resgatando o Hércules e tudo mais. Bacana esse capítulo, é um capítulo para quem quer conhecer essa trajetória. Você vai descobrir quem é finalmente o Harold Campbell, que também é chamado a.k.a. Champion. Harold Champion. Saber quem é o Harold Campbell aqui é muito decepcionante, porque eu esperava que fosse um personagem, um arqui-inimigo da Mulher Maravilha, e quando você descobre que é um personagem da época do Jorge Pérez, que até então tinha o seu arco resolvido, mas depois você descobriu que não. E aí você vai ter ela finalmente virando barro e se despedaçando e indo de arrasta para cima, até você ver a primeira intervenção dos deuses. Aqui você vai ter um ponto alto do Byrne com os deuses do Olimpo, trazendo ali a Diana de volta e, por sua vez, discutindo a existência da Diana. Discussão essa que acaba sendo muito frágil, muito fraca, muito pouca, diante daquele momento. Aí ele traz todo o casting anterior da Mulher Maravilha, você vai rever a Vanessa, você vai ver a Vanessa, meu Deus, a Vanessa Capatelli, você vai ver o Steve Trevor, a Eta, você vai ver toda aquela galera que estava junto com ela no início, inclusive até o próprio Ares e toda a estética olimpiana que o Jorge Pérez nos deixou. Até então ela voltar à vida e enfrentar a Artemis recém-ressuscitada como Harpia. E aí você fica confuso, digo, rapaz, agora deu no aro. Como é que você vai ter a Artemis que tinha morrido? Aí você vai ter essa explicação ao longo da história e uma capa do Mike Deodato Jr., que nada justo como ele voltar com uma capa, já que ele foi responsável por desenvolver a Artemis como Mulher Maravilha na fase dele. E aí você vai ter, assim, alguns outros momentos bem bacanas, que é o Etrigan sendo dominado completamente pelo Neron e um arco se desenvolvendo, mas infelizmente só começando a ser desenvolvido, né? Que é ela enfrentando o Neron, que é um vilão que tem todo um potencial para ser um inimigo muito forte, muito interessante para combater a princesa de Themyscira, a nossa querida Diana. Assim, ela sofre um golpe fatal e esse golpe fatal leva à morte da alma da Diana. Aí você fica, pronto, morreu definitivo. Morreu 2 vezes na mesma edição. Eu fiquei possesso. Eu não entendi essa. Não gostei. Aí vamos ver. Essa capa lindíssima do José Luiz Garcia Lopes, que até tem gibituber grande aí, que nem sabe ler, né, a assinatura do homem, bem no canto do negócio aqui. Rapaz, se a pessoa não lê isso aqui, meu irmão, não precisava nem ler. Bastava ter lido, né, Superman e Mulher Maravilha, do José Luiz Garcia Lopes, para você perceber que esse é o traço do personagem, do autor, e que, diga-se de passagem, o José Luiz Garcia Lopes,
é nada mais nada menos que o cara que criou o design definitivo da edição de perfil de ficha de personagens, né? É uma edição inédita aqui no Brasil. E foi responsável por muitas artes da personagem em edições, em produtos, em mochilas, lancheiras, enfim, todo tipo de produto comercial da personagem e dos personagens da DC Comics. Você vai ver ali a arte, você vai ver José Luiz Garcia Lopes envolvido. Então, pra você não reconhecer uma capa, um gibituber desse, né, que só sabe vender gibi, não sabe fazer review de verdade, me dá um engano dizer que isso aqui é a capa do John Byrne. Enfim, aí você vai ter, né, o desenvolvimento dessa questão dela, né, junto com uma problemática. Você vai ter o anual da Mulher Maravilha, do John Byrne, já sendo adiantado. Achei assim, né? Por que adiantar esse anual? Porque provavelmente se esse anual tivesse ficado na última, para, né, encerrar a fase do John Byrne, talvez a galera achasse muito fraco. Não sei, talvez foi uma solução, porque realmente não é uma história também lá essas coisas. A premissa, a meu ver, quem leu Druna, né, quem não só, né, admirou, né, a Druna, com certeza vai saber que esse plot aqui da população vivendo anos-luz à frente da era dos humanos na Terra e eles nascendo e vivendo dentro de uma espaçonave com certeza um plot bem... Pô, John Byrne, tu copiou o Druna, irmão? Tu copiou o Druna. Quem lê vai saber do que eu estou falando. E aí, assim, né, tem algumas bizarrices, mas com a arte do Arthur Adams, você não tem o que reclamar, né? Arthur Adams é Arthur Adams. Mas você vai ter bizarrice sim. E aí se prepare que só com essa imagem aqui eu não vou entregar não. Assim, agora a moda não é você dar spoiler de review, né? Então vale. Né? Vai gastar os seus seus R$ 39,90 para você ter lá isso aqui. Agora, se você quiser saber, aí eu, enfim, vou dar um jeito na minha vida e criar um grupo de WhatsApp para poder trazer os spoilers para quem tiver besteira com spoiler. Então você vai ter assim, finalmente, né, assim, a Liga da Justiça aparecendo para dar um sinal de vida e entender que arrumação é essa. E é muito hilário você ver o Superman chegando lá no hospital para tentar resolver. O que é que o Superman elétrico vai resolver na vida da Mulher Maravilha? Nada. Ele não vai resolver nada, mas é bacana você ver que ele usa da inteligência e desenvolve uma espécie de metodologia científica para tentar, né, enfim, trazer a Mulher Maravilha de volta. Achei isso legal? Achei legal, né? Mas você vai ter muitas visitas. Você vai ter o Batman visitando a Mulher Maravilha. Você vai ter o Flash também visitando a Mulher Maravilha, que é o Wally West. A Donna Troy e o Lanterna, que nessa época era o menino, o Kylo Ren, sei lá, acho que é o nome dele. Esse Lanterna aqui não é muito meu favorito, não. Eu prefiro o John Stewart ou o próprio Hal Jordan. E aí você vai ter esse desenvolvimento da história, de como eles vão ressuscitar. E aí, enquanto isso, você vai ter a saga Gênesis. Essa saga Gênesis, ela é inédita no Brasil e, portanto, a gente não tem nada de como se basear. A gente só sabe, a priori, que é uma saga que envolve os novos deuses sendo destruídos e o Pai Celestial morto. Portanto, os tains que envolvem a revista da Mulher Maravilha não ajudam muito. E aí acaba virando, sabe, um miolo muito descartável. Então você pula muito facilmente para onde você vai ver como a Mulher Maravilha está, até você ver que a Mulher Maravilha é trazida de volta porque ela vai viver uma transfiguração e não uma ressurreição. Aqui, a meu ver, é onde o John Byrne se recupera como autor e é onde ele brilha muito, porque você ter a Mulher Maravilha realmente se transformando em uma deusa, meu amigo, aqui ele recuperou meu coração. Meu Deus, tu deu um spoiler muito grande. Digo, rapaz, agradeça esse spoiler, que vai ser a única coisa que vai fazer você comprar esse quadrinho. Tanto você comprar o número 3, como comprar o número 4, como o número 5.
para você entender como é que ela vai ganhando esse status de deusa desde lá atrás, quando ela morre a primeira vez virando barro, e os deuses trazem ela de volta. É quase como se tivesse ali uma mensagem subliminar de que ela estaria a um passo de se tornar uma deusa. Então a deusa Hera traz ela de volta como uma deusa, e nós temos aqui a introdução dela entrando no Olimpo. O curioso aqui é a gente entender, deixa eu até pegar essa imagem aqui, deixar ela aqui para vocês olharem para ela, mais do que para minha cara, é que na Crise nas Infinitas Terras, a Mulher Maravilha da Terra 2, ou Mulher Maravilha da Era de Ouro, ela também vai para o Olimpo. E isso se torna esquecido. Ninguém lembra disso. Então nós temos duas Mulheres Maravilhas no Olimpo. Querendo ou não, você diz assim, não, Igor, mas essa Mulher Maravilha da Terra 2, da Era de Ouro, a crise foi reformulada, teve a origem do Jorge Pérez, beleza. Mas na saga Crise Infinita, que é uma continuação direta de Crise nas Infinitas Terras, a Mulher Maravilha da Terra 2 volta, já meio que idosa, vindo do Olimpo. Então, rapaz, esquece isso aí, segue adiante. Aí você vai ter a Mulher Maravilha virando deusa e como Diana, a deusa da verdade. Achei isso bonito, achei isso poético, gostei. Aí você vai ter a resolução de alguns subtramas que, a meu ver, não importam. E essa capa linda do José Luiz Garcia Lopes. E ela entrando no Olimpo como Diana, deusa da verdade. E o John Byrne aloprando na sua arte. E você ficando encantado com ela virando deusa. E também compreendendo que ela não pode se meter em tudo a torto e direito ao bel prazer. Ela vai ter que entender que para ela se meter em tudo, ela vai ter que se meter em tudo o tempo todo, não permitindo os mortais a encontrar a solução dos seus problemas. Né? E aí, se os mortais não resolverem os próprios problemas, os deuses não estariam cumprindo o seu papel de que eles só podem resolver os problemas dos mortais se os mortais o invocarem através da oração. Assim, nós temos a introdução da Mulher Maravilha Hipólita, que muito aparece e muito é citada por conta da saga do Phil Ximenes. Quem leu O Paraíso Perdido vai ficar meio boiando de por que a Hipólita é a Mulher Maravilha também. Porque ela vai acabar sendo introduzida e vai ter, para o John Byrne, quem foi a Mulher Maravilha da Segunda Guerra Mundial, junto com a Sociedade da Justiça, ao lado de personagens como o Jay Garrick, o Alan Scott e tantos outros, na verdade foi a Mulher Maravilha Hipólita e não a Mulher Maravilha Diana. Para você ver, isso de certa forma conforta por um lado dramaturgicamente, mas por outro ainda confunde, porque em nenhum momento você entende que a Hipólita foi essa personagem. E aí assim, o que é que acontece depois? Eles voltam no tempo? Vamos saber depois. Mas você tem aqui o Jay Garrick, ele comentando como se estivessem pisando no túmulo dele, então parece que isso aqui já é as bases de a gente ver a Hipólita sendo introduzida como uma personagem integrante da Sociedade da Justiça. E assim a gente termina o número 5. Então eu estou bem na expectativa da número 6 explicar essa questão da introdução da Hipólita como Mulher Maravilha da Sociedade da Justiça e de como essa Sociedade da Justiça ela vai ser digamos, explicada não como personagens da Terra 2, mas sim como personagens da linha cronológica normal desse pós-crise. Muita confusão cronológica, mas a gente vai compreendendo, eu vou explicando à medida que a gente vai avançando na saga da Mulher Maravilha, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui, nessa saga da Mulher Maravilha. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo, que sempre vem até o final do vídeo esperando um review complexo, aprofundado e, claro, né, com personalidade, não sendo só lendo um texto na frente da pessoa. Então, muito obrigado mais uma vez, fique com Deus, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima!